Olá, querido, você que nos acompanha pela internet, é um prazer estarmos juntos nessa reunião. Que Deus possa falar ao teu coração nesse momento de palavra, momento de adoração, que você tenha uma oferta agradável a dar a Ele. Eu não sei como foi o seu dia, mas que Deus possa falar ao teu coração, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo consolo. Ele é o Deus que pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Que nesse momento, em meio à adoração, você possa ser transformado, que Deus possa falar ao teu coração. Eu te convido a adorar ao Senhor junto conosco, que possamos erguer nesse momento um altar de adoração a Ele e que Ele possa nos levar além da onde nós podemos imaginar. Aleluia! Vamos adorar a Ele. Declara assim, querido, cante. Ter a ti a adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Render a ti a adoração e derramar é o que meu coração deseja toda manhã.
Querido, nesse momento você tem a oportunidade de entregar ao Senhor os seus bens, os seus dízimos, as suas ofertas, as contas da igreja, o QR Code estará sendo projetado no seu monitor, no seu smartphone. E você tem a oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens. Vamos adorar a Ele, consagrando a Ele a nossa vida, os nossos bens, tudo a Ele, tudo é teu, Senhor. Por isso, nós te adoramos. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
bom que você está conosco. Nós estamos aí já desde o domingo passado, pensando num texto bíblico, um trecho dos Evangelhos, que está lá em Lucas capítulo 10, verso 38 a 42. E esse é um trecho que diz para a gente da história de Marta e Maria, quando elas recebem Jesus em sua casa em Betânia. E fala que Marta, então, era uma pessoa que estava muito dedicada aos afazeres domésticos e que Maria parou tudo para estar aos pés de Jesus. E no domingo passado, então, nós falamos sobre essa ideia da necessidade de ordenamento como algo que tipificaria, exemplificaria a paz interior, né? Ou tentaria mostrar que as coisas daquela casa, daquela família, estão em ordem. Mas essa é uma família que ela já começa a se mostrar desordenada a partir dos personagens que compõem a casa, porque é uma família aos moldes de Walt Disney, né? Os personagens da Disney. Porque nesta família não há pai e nem mãe. Pelo menos não no relato bíblico. Não há menção. Nas vezes que nós encontramos Marta, Maria ou Lázaro com Jesus, em nenhum momento há uma referência ao pai e à mãe, então, desses três irmãos. Não sei se você sabe, mas o Walt Disney ele teve uma dificuldade muito grande com os pais. E não é à toa que os personagens dele têm o tio, os primos, né? Mas nunca nem pai e nem mãe, né? Você pega lá o Pato Donald, ele é tio do Huguinho, Zezinho e Luizinho. Você tem os irmãos Metralha, né? Você tem irmãos, você tem tio, primos, né? Você tem namorados, né? Amigos, o Pateta e o Mickey, né? Que são muito amigos. E por aí vai, mas você não tem a figura paterna e materna nesses personagens clássicos da Disney, né? Você não sabe quem é o pai do Mickey, quem é a mãe da Minnie, porque isso não é configurado a partir do próprio criador dos personagens. Então, nós vimos que o ordenamento não significa necessariamente o que parece ser, ou seja, que há, quando uma casa está arrumada, que necessariamente esta casa, então, vive em perfeita paz. Na verdade, não é isso que necessariamente acontece em casos assim. Ok? Então, vamos seguir aqui. Eu queria, então, ler com você o texto, relê-lo, né? Porque é importante para te relembrar a história. Se você não assistiu a mensagem do domingo passado, você pode pegar aí no canal no YouTube e ver depois o que nós falamos sobre isso. Diz assim: quando eles seguiam viagem, estou lendo Lucas 10, a partir do verso 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique então sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ok? Então, que a palavra de Deus preencha o nosso coração. Eu aproveito, então, para fazer uma aproximação desse texto, dessa personagem,
com um personagem muito conhecido de um livro famosíssimo. Estou falando aqui agora de Metamorfose, de Franz Kafka, e estou pensando aqui no personagem Gregor Samsa, né? O Samsa, o Gregor, então, que era filho da família, ele trabalhava, a família tinha tido posses, mas tinha perdido a pose porque passou por dificuldades, e ele era a pessoa agora que a família vivia de algumas economias que estavam acabando, e também a família tinha agora o incremento do rendimento laboral do Gregor. E, assim, nessa liberdade criativa que, vamos dizer assim, que Kafka teve ao pensar em Metamorfose, ele coloca o Gregor passando por uma transformação, né? O Gregor vira um inseto. E não é só um inseto, é um inseto não desejável, né? Daqueles dos menos aceitáveis. Porque o Kafka queria produzir uma série mesmo de sentimentos de repulso e tudo mais. E, logicamente, que nessa transformação, a família não sabe o que fazer e ele também não sabe o que fazer. A cama já não cabe, não comporta ele, ele fica perambulando pelo quarto, só pode andar pelo quarto. Na única vez que ele tentou sair, criou um problema muito grande em casa. Ele tinha que se alimentar daquilo que era deixado para ele no cantinho, abria a porta do quarto, botava um pirex com alguma coisa para ele, e ele ia lá, então, se alimentar como inseto já, de tal modo que ele ficou completamente desconfigurado da relação com o ordenamento do mundo, né? Ou pelo menos aquilo que se espera de um jovem, membro de uma família, em idade de trabalhar no mundo de então. E aí é que está a virada, né, que Kafka produz, né? Porque ele vai dizer assim, olha, em suma, essa transformação, essa metamorfose pela qual passa o Gregor, é a metáfora, né, de se estar preso em uma vida que nós não reconhecemos mais como a nossa. Você continua com a consciência da existência, mas não se reconhece mais naquilo que se tornou, naquilo que virou, naquilo que faz. É um processo, então, de desumanização. É por isso que a transformação não é para um bicho, não é para um mamífero ou outro, né? A transformação é para um inseto. Há uma desumanização completa nesse processo, uma inversão, uma reversão, uma perversão daquilo que é o ser humano, né? Então, o Gregor perde o seu valor aos olhos da família, não consegue mais trabalhar, perde seu valor para a sociedade, porque quem é que vai conviver com o inseto? Ele não consegue mais se comunicar, porque as palavras vêm à cabeça dele, mas ele fala como inseto. E as pessoas não entendem o que ele está dizendo. Aqueles zumbidos são incompreensíveis para os humanos, né? Para a sua família. Então, a transformação dele revela, então, essa dimensão como uma intérprete de Kafka certa vez disse, a Renata Dini, que nós somos vulneráveis a ponto de perder o nosso lugar no mundo quando nós deixamos de cumprir os papéis que nos cabem e que, por vezes, são impostos a nós. Está vendo o paralelo? Pescou entre Marta e Gregor? Por que acontece com Marta? Ela só se via no mundo como uma pessoa que está voltada e enfurnada em muitos afazeres.
e qualquer tipo de mundo no qual ela vivesse que não representasse essa quantidade de afazeres, simplesmente o que estaria reservado à Marta é uma outra coisa completamente diferente, de não ter um lugar de pertença, de não ser reconhecida, de não ser aceita. E esse talvez fosse o grande temor dela. Uma casa não ordenada é uma casa a ser criticada. Então, se eu sou a pessoa que toma conta da casa por ser a mais velha e por não ter pai nem mãe aqui, pelo menos relacionados no texto, o que é que nós vamos fazer? As pessoas vão falar de mim, então eu tenho que, da minha família, então eu tenho que organizar as coisas, dar uma satisfação, e aí passa a viver. E este é o perigo, meu querido. Não é questão de você organizar as coisas, entenda? É de que você passe a viver a partir da necessidade da satisfação. Aquilo não está nem aí para você. Então, as pessoas sentem-se na obrigação de publicar nas redes sociais para poder alcançar aqueles que não estão nem aí para você. Note bem a vida de Gregor na ficção lá de Kafka. Note bem a vida de Marta no texto bíblico. O valor é medido por aquilo que faz. O reconhecimento social está naquilo que se faz. Pense bem aí, quando nós estamos assim, numa dinâmica de grupo, fala assim, fale quem você é para o outro em 1 minuto e meio. Você vai dizer não quais são as suas marcas de temperamento, qualidades de caráter que você se enxerga. Você não vai dizer do seu fenotipo, e até explicar por que você é desse jeito, né? Magro, gordo, seja lá o que for. Você vai dizer assim, eu trabalho em tal lugar, eu estudei em tal lugar. É sempre naquilo que você faz. Sempre na perspectiva da função social. E a função social, conquanto tem a sua importância, ela não é ou não abrange aquilo que você é. Você não pode ser medido simplesmente por aquilo que você faz. E você não deve ser reconhecido tão somente por aquilo que você realiza. Esta é a mensagem bíblica. Isto é o valor do encontro, por exemplo, de Jesus com o cego de Jericó, que não tinha reconhecimento social, que não tinha valor social nenhum, que Jesus para a sua caminhada, a sua trajetória, para conversar e para curá-lo da sua cegueira. E ao fazê-lo, mostrar que todos aqueles ali à sua volta é que estavam cegos, espiritualmente falando. Porque aquele cego, fisicamente falando, chamou Jesus por um título messiânico. Jesus, filho de Davi. Então, os olhos espirituais dele estavam muito bem abertos. Em compensação, o séquito, a galera que acompanhava Jesus, tinha os olhos espirituais muito bem fechados. Então, meu querido, eis o problema que se coloca. Então, imagina que você perca a sua função social, você deixa de ter valor. Maria se recusou a ser identificada e a ser valorizada na perspectiva e no diapasão da sua função social. Eis a graça desse movimento todo. A segunda coisa que é bom destacar é que quando uma sociedade, então, simplesmente marca as pessoas e valoriza as pessoas por aquilo que elas fazem e por certas coisas que conseguem realizar,
o que acontece nesse momento é que há um ofuscamento da dignidade humana. Por quê? Porque nem toda pessoa serve e presta, somente aquelas que se encaixam na engrenagem social. Mas para Jesus, todo ser humano tem valor. E Deus quer restaurar a dignidade humana em todo ser humano, não somente naqueles que a sociedade quer dizer, esse aqui, Senhor, aquele ali, Senhor. Tanto é que, voltando ao caso de Jericó, a sociedade daquele tempo de Jericó mandou, a sociedade de Jericó, primeiro, quando Jesus estava chegando em Jericó, evitou, tentou atrapalhar Zaqueu de se encontrar com Jesus, a ponto de que, não permitindo o acesso, a aproximação até Jesus pela multidão, porque era baixinho, Zaqueu teve que subir numa árvore. Imagina a trajetória de Jesus, o percurso. Ele vai, então, corre lá na frente, sobe numa árvore para falar com o mestre. E na saída, a multidão vira, e quando o cara começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a turma fala: fica quieto, não incomode, você está incomodando. Você não é alguém que merece Jesus. Você é alguém que não merece a cura de Jesus. Você não é a pessoa para quem Jesus vai olhar. Fique quieto. Já está aí à margem da sociedade. Já está aí à beira do caminho. Fique por aí. E Jesus vai e para e vai até aquele homem. Então, novamente, a dignidade humana está acima, meu querido e querida, desse tipo de preenchimento laboral, social, seja lá o que for. E é por isso que Jesus, então, valoriza a todos e todas. E é por isso que nós precisamos, seguidores de Jesus que pretendemos ser, discípulos que queremos ser, precisamos valorizar a dignidade humana de todo ser humano. Não é só dos limpinhos, cheirosinhos e que a gente concorda e gosta. Há dignidade humana em todo ser humano. Mesmo aquele ser humano cuja dignidade está soterrada por camadas e camadas e sedimentos de pecado, de preconceitos, de patologias psíquicas, seja lá o que for, ali ainda há, lá no fundo, enterrado, a dignidade humana. E o nosso desafio, meu irmão, minha irmã, é olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. E o olhar de Jesus diz para a gente uma coisa essencial: a dignidade. Mesmo quando nós não conseguimos ver esta dignidade. Jesus viu dignidade em pessoas completamente diferentes, de classes completamente diferentes, de opções políticas, ideológicas completamente diferentes. Porque a dignidade está no humano. E Deus colocou e fez o ser humano para ser uma pessoa digna. Aprenda a olhar como Jesus. E nós só aprendemos a olhar como Jesus se nós olharmos para Ele. Aí está o ensino de Maria e o convite para nós. Pare, sente-se e olhe para Jesus. Olhe nos olhos de Jesus. Que Deus te abençoe. Que esta seja uma verdade, uma lição para cada um de nós. Paz e bem. Vamos orar?
Ó Deus, obrigado por esta lição. Ajuda a gente a não sermos metamorfoseados pela vida, esta vida da sociedade, do mundo contemporâneo, que é o mundo da revolução técnico-digital, e que pode desumanizar a gente, como o personagem Gregor Samsa, lá na obra de Franz Kafka, chamada Metamorfose. Antes, Senhor, nós pedimos uma transformação do nosso coração, do nosso olhar, da nossa percepção, do nosso direcionamento em relação ao outro. Que a gente consiga ver as pessoas assim como Jesus via, com os olhos do nosso Mestre. Ó Deus, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, meu querido e querida. Domingo, 11 horas, culto presencial, 10h10, escola dominical. Os 2 primeiros domingos de julho, nós tivemos um pequeno recesso na escola dominical, mas o culto rolando, e a partir do final de julho, mês de agosto, nós vamos ter, então, na escola dominical, uma temática, né? Livros que mudaram a nossa vida, a nossa trajetória, e aí vai ser interessante ver o compartilhamento de alguns sobre alguns livros que marcaram profundamente as suas vidas. Um grande abraço, esteja conosco. Paz.